Pessoal, e agora a gente vai para o painel Dia de Mercado, hoje com a Plant Healthcare. Aqui comigo, Rodrigo Miranda, diretor da PHC. Boa noite, Rodrigo. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar com a gente aqui essa noite. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui presencialmente, muito mais especial. Que bom que deu certo. Graças a Deus. Rodrigo, conta pra gente o seguinte, o setor sucroenergético está sempre em busca de melhorar a produtividade, é o que a gente sempre fala sobre isso aqui, e atualmente a gente tem tecnologia e manejo para isso, e entretanto o produtor ainda esbarra no fator custo por hectare. E eu queria que você falasse para a gente sobre isso e explicasse o sentido da gente falar do custo por hectare, sendo que o que realmente importa aí é a produtividade, né? Porque a gente fala do preço por tonelada de cana e não por hectare, né? Exatamente, eu acho que isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque nós sabemos o quanto custa um hectare hoje, não só para você comprar, como para você arrendar. Então você produzir o máximo nesse hectare faz todo sentido. Além disso, quando a gente pensa em pagamento, o produtor recebe o pagamento total de açúcar por hectare, ou total, em alguns casos, total de toneladas colhidas por hectare. Então, ele não recebe pelo hectare, ele recebe pela produtividade. Então, essa é uma barreira cultural, até estava discutindo com o senhor Ademir de Mello aqui, foi um papo muito legal, até convidei ele para participar da nossa discussão aqui no painel, mas ele falou, não, já participei hoje. Então, a ideia é que a gente possa realmente trazer essa discussão e tentar mudar realmente essa mentalidade, porque o que mais importa é o investimento. Às vezes a gente vê as pessoas, por exemplo, falar que não vão reformar, por exemplo, um hectare de 90 toneladas de produção agora nesse ano. Ah, não vou reformar porque está produzindo bem. Mas se ele reformar, quanto vai produzir a mais? Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. Tudo que a gente for colocar naquele hectare, ele retorna. Por exemplo, eu vou gastar 10, mas vai retornar 40. Eu ganhei 30. Então, ou seja, esse é o raciocínio. Quanto mais a gente conseguir produzir, menos a gente vai ter custo por tonelada de açúcar ou de cana, qual seja realmente o pagamento que o produtor receba. E como é que o H2Copla, né, o famoso H2Copla, pode ajudar o setor a buscar esses melhores resultados? Qual é a conta que deve ser feita aí? Essa é uma questão que muita gente nos faz e uma coisa que nos sempre chamou a atenção das pessoas, porque quando a gente introduziu o H2Copla lá em 2018 no Brasil, muita gente perguntava, mas eu vou substituir o quê? E eu dizia, nada. Ah, então você quer que eu gaste mais? Isso, exatamente. Mas eu quero que você custe menos por cada tonelada que você entregue, ou seja, você ganhe mais. E era uma coisa difícil das pessoas começarem a entender, até que eles começaram a usar. Né? Por quê? Porque o H2Copla ele favorece o uso de todos os recursos que são fornecidos à planta. Então, por exemplo, você põe um adubo no solo, mas essa planta não está enraizada o suficiente para poder usar todo esse adubo. Então, aí ela perdeu recursos que você já gastou, ou seja, um gasto, vai ficar no solo. Nem tudo, porque o nitrogênio é lixiviado, nós sabemos que ele pode também ser volatilizado, nós sabemos que o fósforo pode ser absorvido. Então, assim, o fato de você ter melhores raízes, que o H2Copla propicia à planta, faz com que ela possa aproveitar o recurso que você já gastou. Então, assim, é um custo adicional, mas que volta. A gente sempre fala que em todas as áreas, graças a Deus, desde 2018, onde a gente usou H2Copla, sempre o retorno sobre o investimento é superior a 6 vezes. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo uma colheita numa usina aqui da região de Rio Preto e foi muito interessante o resultado que a gente teve. Nós tivemos, por exemplo, um retorno de 7 vezes o investimento. E ali foi um investimento que não foi dos mais baratos em H2Copla, porque nós temos diversas formas de aplicá-lo, né? Então pode ser na folha, pode ser no suco de plantio, corte de soqueira, colheita. Então a gente tem, ele é bem flexível o uso dele. Ele pode ser usado em diversos estágios e a dose muda. Obviamente, quanto mais dose, mais custo. E é engraçado que ali não foi a dose mais econômica que foi usada e mesmo assim teve um retorno de 7 vezes o investimento. Então, é isso que a gente está tentando, não ensinar, porque eu acho que o produtor no fundo ele sabe, mas ele tem muito
culturalmente está muito arraigado com essa cultura do custo por hectare. E isso precisa mudar, porque o investimento, não qualquer investimento, mas o investimento consciente, e às vezes a gente faz alguns estudos com usinas, né? A gente mostra para eles, a gente fala assim, vamos dizer o seguinte, se a gente conseguir dobrar a sua produtividade aqui na porta da usina, quanto vale isso? Vale muito, porque só o que ele vai economizar de frete para poder trazer, e outra, uma produção alta ali na porta da usina ou com poucos quilômetros da usina, favorece muito o próprio planejamento da indústria. A indústria está precisando de matéria-prima. Ali pertinho é muito mais fácil do que você ter que andar 30, 40 quilômetros. Então, é muito complexa essa questão do custo. Então, a gente gosta de pensar em custo para essa cana chegar na moenda da usina. Então, não só o custo de produção no hectare, mas também o custo de transporte. Óbvio que no caso da usina, no caso do produtor que é fornecedor, muitas vezes ele não tem esse transporte, não é ele que faz, é a usina que faz. Então, no caso dele, é mais uma questão de custo mesmo dessa tonelada que ele vai receber, que a usina vai pagar para ele. Se tinha alguém com dúvidas ainda com esses resultados que você trouxe aqui, né? Eu acredito que ninguém mais vai ficar discutindo se vale a pena ou não. Eu espero que o pessoal invista cada vez mais, a gente precisa continuar produzindo muito. Nós vimos alguns exemplos de usinas e de fornecedores que estão trabalhando com a gente e com outras tecnologias, não é só a nossa não, óbvio, né? Existem muitas tecnologias boas no mercado disponíveis e que os agricultores têm muito receio de usar. E o que eu sempre falo quando me perguntam de outras tecnologias que não é a nossa, né? Às vezes o pessoal pergunta e eu falo assim, na dúvida, testa, faz um pedacinho, faz 1, 2, 3 hectares de teste, não é fazer experimento, né? Porque o produtor não tem como fazer experimento, mas teste nas suas condições de manejo, vai lá, utiliza, entendeu? Eu tenho certeza que se a tecnologia é boa e ela é, vamos dizer assim, sustentável, ela vai dar um retorno e você vai ver esse retorno. Então, o importante é isso. Tecnologias bem posicionadas, bem, vamos dizer, testadas no lugar certo. Porque nem, às vezes eu falo com algumas pessoas, né? Ferrari é um bom carro? Todo mundo fala, nossa, é um carro fantástico. Eu falei, dá para ir na roça? Não dá. Então, assim, tem tecnologia que não serve para qualquer coisa. Então, a gente tem que colocar as tecnologias no lugar certo, usar da forma correta e elas vão se tornar baratas e vão dar o retorno que o produtor precisa. Perfeito, Rodrigo. Obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho feito aí na PHC. Muito obrigado. Muito obrigado.